Boa tarde. Hoje iremos introduzir a aula do tratamento do HIV-Sida, não é? A última aula que nós tivemos foi a introdução ao HIV. Como é que é a sua estrutura, a fisiopatologia, a história natural da doença, que acaba sendo relacionada ao quadro clínico. Então agora vamos falar do tratamento. Como vocês sabem, o tratamento do HIV vem mudando, não é? A cada momento, porque está a se tratar de uma doença que foi considerada pandemia, não é? E as medidas de aperfeiçoamento do seu tratamento, não é, vêm sendo implementadas, cada vez são descobertos novos medicamentos e a sua eficácia. Então, vamos falar primeiro dos estadios, não é? O HIV está dividido em estadios clínicos. E temos desde o primeiro estadio até o quarto, não é? Sendo que o primeiro, não é, é o estadio inicial e o quarto é o último estadio. Então, de uma forma bem sintética, dá para perceber que é no quarto estadio que as coisas realmente estão graves, não é? E o objetivo do tratamento mesmo é evitar que se chegue nesse quarto estadio do ponto de vista clínico. Então, muitos de nós sabemos que o HIV, em princípio, é uma doença que não dá caras, não é? Não é uma doença evidente aos olhos dos outros até se chegar ao quarto estadio, não é? Então faz todo sentido que no estadio 1 não hajam sintomas, não é? Que seja sintomático, que é a realidade. Esquecendo a síndrome retroviral aguda. Então, de uma forma geral, na maior parte dos pacientes, o início da infecção é assintomático. Nem todos, não é, que são recém-infectados pelo vírus do HIV vão ter a síndrome retroviral aguda, não é? Por isso considera-se que é assintomático na maior parte dos pacientes. E nesses pacientes em que é assintomático, tem linfadenopatia generalizada. Isto é, aumento dos gânglios linfáticos pelo menos em duas cadeias contíguas. Tu podes papar gânglios linfáticos na região submandibular, né? Na região pré-auricular, na região cervical, axilar, inguinal. Então, se por exemplo tu conseguires palpar gânglios aumentados na região inguinal bilateralmente e na região cervical bilateralmente, já é suficiente para tu dizeres que há linfadenopatia generalizada. Agora, o estadio 2 é caracterizado por perda de peso inexplicada. Moderada, isso significa que é menos do que 10% do seu peso corporal. Suponhamos que um paciente previamente tinha 100 quilos, não é? E tem infecção por HIV e quando está no estadio 2 significa que vai perder menos de 10 quilos, não é? Então, ou o paciente vai estar com 99 quilos, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 ou 91, não é? Então, estará num desses valores. Isso é que chama-se perda menos de 10% do peso corporal. Infecções recorrentes das vias respiratórias superiores, IVRS, não é? A tal síndrome gripal, a constipação, não é? Acredito que nós todos, pelo menos uma vez por ano, não é? Ou a maior parte de nós acaba tendo um resfriado comum em função da alteração da temperatura e tudo mais. Mas a coisa começa a ficar não é? Começa a chamar a atenção se a IVRS for recorrente, não é? Se tu tiveres IVRS recorrente, é importante começar a te preocupar. Herpes zoster, que é uma infecção viral causada pelo herpes vírus, não é? Que em princípio afeta a metade de uma face. Até parece que a pessoa fica com duas caras, não é? Uma cara está podre, outra cara está sã. Isso por causa da distribuição nervosa desse lado. Quelite angular, não é? Que é a inflamação a nível do ângulo dos lábios. Pode ser unilateral ou bilateral. Dermatite seborreica, não é? Infecções fúngicas do leito ungueal. Então, vamos ter infecções a nível das unhas. Úlceras orais recorrentes, não é? E erupção papular pruritica, que é o prurigo. Então, de uma forma resumida, o estadio 2, se for a prestar atenção, é caracterizado por uma perda de peso menor do que 10% do peso prévio e infecções da pele, dermatoses principalmente, sem contar sem acrescentando as IVRS. Então, aqui é importante pelo menos prestar
prestar atenção no peso do paciente e ver essas infecções da pele de uma forma resumida. Então, enquanto que o estadio 1 de princípio é assintomático, não é? E quando é sintomático tem a tal síndrome retroviral aguda e linfadenopatia generalizada persistente. O estadio 3 tem perda de peso inexplicada severa, mais de 10% do peso corporal. Enquanto que o estadio 2 é menos de 10%, aqui será mais de 10%. Então, num paciente de 100 quilos, significa que vai perder mais do que 10 quilos. Se calhar estará nos 87, 88, 89, 82, por aí em diante. Não é? Vai ter diarreia e febre crônica por mais de 4 semanas. Não é? A tal diarreia persistente. E candidíase oral e leucoplasia pilosa. Acredito que vocês que já foram ao estágio já puderam constatar candidíase oral em muitos pacientes que estejam no estadio 3. Mandam o paciente abrir a boca, tirar a língua e conseguem aperceber de placas esbranquiçadas que são removíveis, não é? A nível da face dorsal da língua. Enquanto que a leucoplasia pilosa são placas que não podem ser removíveis, são brancas, mas não podem ser removíveis com uma espátula ou algo parecido. Então, para além desse quadro clínico, tem infecções bacterianas severas, não é? Como meningite, pneumonia, empiema, piomiosite. Então, de uma forma resumida, não é? Todas aquelas infecções bacterianas que tu terias quando imunocompetente, mas que não seriam tão graves na situação do estadio 3, as mesmas doenças tu terias, mas de uma forma grave. Então, porque há mais predisposição a tu teres essas doenças. E tuberculose pulmonar. Não que a tuberculose pulmonar não seja uma infecção bacteriana, mas é sempre posta um pouco de lado pelo fato de se tratar de um bacilo, é um caso especial. Então, vamos poder perceber já no estadio 4 um pouco dessas diferenças, e é importante frisar que também existe anemia trombocitopenia, não é? E neutropenia inexplicadas no estadio 3. Sabemos que quando temos uma hemoglobina menor de 8 mg por decilitro, está a se tratar de anemia grave, não é? E sabemos que o número de neutrófilos em média está acima de 1000 e o número de plaquetas, o intervalo normal é de 150 a 300. Então, vocês conseguem ver aqui que é menos do que 50. E se nós já começarmos a ter esses valores, significa que a pessoa começa a ter predisposição a ter sangramentos espontâneos. Estadio 4, não é? Temos a síndrome caquética, não é? Aquilo que já dá para nos fazer perceber que realmente esse paciente aqui tem alguma coisa que não é normal. E aos olhos de muitas, as pessoas já começam a chutar, provavelmente esse paciente tem HIV e tudo mais. Mas não que a síndrome caquética seja exclusiva do HIV, mas na nossa realidade, muitos de nós interpretamos desse jeito, não é? E realmente faz parte. Tu vês um paciente mesmo acabado, mesmo como se só tivesse ossos e tudo mais, abatido, muito diferente daquilo que você já via, daquilo que você conhecia a pessoa antes da infecção por HIV, ou pelo menos na fase aguda ou fase crônica, não é? Pneumonia por pneumocystis jirovecii. É importante que vocês não se esqueçam dessa patologia, porque é a principal causa de pneumonia em pacientes com HIV. Enquanto que em pacientes imunocompetentes como nós, ou a maior parte de nós, tem pneumonia por Streptococcus pneumoniae, hemofilus influenza e por aí em diante. Em pacientes com HIV tem a pneumonia por pneumocystis jirovecii. É importante também ter em conta que enquanto que no estadio 3 tínhamos infecções bacterianas graves, aqui temos infecções bacterianas graves recorrentes. Então é isso que vai diferenciar o estadio 3 do estadio 4. Se você tinha pneumonia no estadio 3, aqui vai ter uma pneumonia recorrente, não é? E sobre a candidíase esofágica também acaba ficando claro. Enquanto que no estadio 3 vamos ter candidíase oral, no estadio 4 vamos ter candidíase esofágica, para dizer que alastrou-se, não é? E tuberculose extrapulmonar disseminada. Enquanto que no estadio 4 temos a tuberculose extrapulmonar, no estadio 3 temos tuberculose pulmonar. E teremos o sarcoma de Kaposi, que é um tumor maligno do tecido conjuntivo que é precipitado, tem como fator de predisposição o HIV e é causado pelo vírus herpes simplex 8. E também temos infecção por citomegalovírus. Então dá para nós percebermos aqui
não é? Que o estadio 4 realmente é um estágio mais avançado, em que se nós tivermos uma certa doença no estadio 3, no estadio 4 significa que essa doença é mais grave, ou é recorrente, ou alastrou-se para mais outros lugares, atinge outros patamares ou algo parecido. Estou mais a frisar aquilo que são doenças que nós vamos encontrar, que vai fazer parte da nossa realidade clínica, não é? Temos o toxoplasma, não é, do sistema nervoso, e temos aqui o carcinoma invasivo do colo do útero, não é? Acho que já ouviram falar do cancro do colo do útero, e os estudos revelam que pacientes que têm HIV têm muito mais chance de desenvolver cancro do colo do útero em relação a pacientes que não têm HIV por causa da imunodepressão. Estamos a partir do princípio de que uma pessoa imunocompetente sempre tenta proteger o nosso organismo de qualquer que seja o agente lesivo. Então, quando há imunodepressão, há muita chance de se formar tumores por causa desse processo. Então, era mesmo só um resumo para nós termos uma ideia, não é? Daquilo que acontece em cada estatinho. Então, vamos para o ponto. Classes de fármacos antirretrovirais. Então, é importante saber que existem diferentes tipos de antirretrovirais, não é? E é importante ter uma noção daquilo que é cada tipo de antirretrovirais, como é que ele funciona no nosso organismo, não é? E saber ou ter noção dos efeitos adversos desses medicamentos, não é? E para nós termos noção de como é que está a ser feito o tratamento, o porquê de ter se optado por essa ser a primeira linha, essa segunda linha, não é? Por aí em diante. Então, aqui temos, como podem ver, 5 classes de antirretrovirais. Temos inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Temos inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa. Temos inibidores nucleotídeos da transcriptase reversa, inibidores da protease e inibidores da integrase. Então, primeiro que eu quero que vocês percebam é que os 3 primeiros grupos são inibidores da transcriptase reversa, independentemente de serem nucleosídeos, não nucleosídeos ou nucleotídeos, não é? Então, o que é que são inibidores da transcriptase reversa? O que é a transcriptase reversa? A transcriptase reversa é uma enzima, não é? Que é responsável pela conversão do RNA viral para DNA viral, não é? Isso é o que dá o primeiro passo da replicação viral, porque estamos a falar do vírus do HIV, estamos a falar de um retrovírus. Se vocês se lembram, retrovírus significa que é um vírus que tem capacidade de transformar o seu RNA em DNA. E esse DNA é que vai ser responsável pela replicação viral, não é? Então, se não existisse DNA viral, o vírus não teria essa capacidade de se replicar. Então, é por isso que o vírus do HIV é especial. Então, os inibidores da transcriptase reversa, como o nome diz, estão a inibir essa enzima que seria responsável pela conversão do RNA viral para o DNA viral. Então, se esse processo é inibido, significa que o vírus não vai se replicar. E é o que nós queremos. Então, essa é a característica que esses 3 grupos de medicamentos têm em comum. Enquanto uns são nucleosídeos, outros não são nucleosídeos e outros são nucleotídeos. E os nucleotídeos é por terem mais um grupo fosfato na sua constituição, não é? É por isso que chamam-se de nucleotídeos. Os nucleosídeos só têm 2 grupos fosfatos, os nucleotídeos têm 3 grupos fosfatos, os não nucleosídeos, não é? São esses que não têm essa característica para serem chamados de nucleosídeos, mas o que fica claro é que o mecanismo de ação é o mesmo. Então, os nucleosídeos, nós temos AZT, 3TC, ABC, zidovudina, lamivudina, bacavir, respectivamente, não é? E os inibidores não nucleosídeos temos a nevirapina e a efavirense. Os inibidores nucleotídeos temos o tenofovir, que é o TDF. Os inibidores da protease temos lopinavir, ritonavir, duranavir. Inibidores da integrase, dolutegravir e raltegravir. De frisar que o primeiro inibidor da integrase que nós tivemos foi o raltegravir, porém em 2006 já tinha sido descoberta essa medicação disponibilizada, enquanto que o dolutegravir é a nova medicação que nós temos, não é? Que foi introduzida no ano passado, em agosto. É por isso que nós estamos nessa fase, ou nesse período de transição entre as antigas primeiras linhas e novas primeiras linhas. Então, indo para os efeitos adversos,
É importante conhecer os principais efeitos adversos dos medicamentos. Com certeza não vamos conseguir decorar todos num dia, em 2 dias, mas pelo menos os principais temos que ter em mente. O AZT tem como efeito adverso a anemia. Tanto é quando um paciente está a fazer AZT 3TC na virapina, não é? E se por acaso esse paciente desenvolver anemia, especificamente anemia grave, significa que esse paciente tem que suspender essa medicação e introduzir uma outra linha, uma linha alternativa ou uma segunda linha, não é? Então, para nossa sorte, as novas primeiras linhas, não é? Já não tem a nevirapina, já não tem o AZT, mas vamos falar disso posteriormente. Agora estamos mesmo a falar daquilo que são os efeitos colaterais. A lamivudina, como vocês conseguiram perceber, ou já ouviram pelo menos, acaba estando na dose fixa combinada de quase todos os medicamentos antirretrovirais, ou na maior parte deles. Isso por quê? Porque raramente tem efeitos colaterais. Sempre vais encontrar o AZT3TC, ABC3TC, TDF3TC. A questão é, por que sempre temos 3TC? Porque é um bom medicamento, é efetivo e tem poucos efeitos colaterais. É mais nesse sentido. O abacavir, como efeitos colaterais também não são tantos assim, não é? É tolerado e quando tem efeitos são reações de hipersensibilidade, aquilo que nós vamos chamar de alergia. A pessoa vai ter erupção cutânea, prurido, não é? Que é a tal coceira e por aí em diante. Inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, temos a nevirapina, não é? Que tem como efeito colateral reação maculopapular, que também é uma reação de hipersensibilidade, e a síndrome de Stevens-Johnson. Síndrome de Stevens-Johnson é uma versão mais grave, mais dramática de uma reação alérgica. Se tu tens alergia, supostamente porque come por causa alergia a peixe ou qualquer outra coisa, seja um pouco de borbulhas, tens uma coceira, tens um mal-estar geral ou algo parecido. Na síndrome de Stevens-Johnson, tu tens essas pápulas, não é? Vulgarmente chamadas de borbulhas, tens uma coceira intensa em todo o corpo, essas pápulas rompem, tu começas a sair transudados líquidos em todo o corpo, começas a ficar em choque por estar a perder líquidos, podes perder a consciência. Então é um processo que realmente precisa de uma intervenção de urgência, vais precisar de adrenalina, né, de estar num sítio de urgência ou na unidade de cuidados intensivos para tentar reverter essa situação. Então é por isso que é importante prestar atenção nessa síndrome de Stevens-Johnson. E é de frisar que esse efeito colateral encontramos tanto na nevirapina assim como no efavirenz. Mas o que é que vai diferenciar os efeitos colaterais entre esses dois? É que a efavirenz, para além de ter o síndrome de Stevens-Johnson, tem transtornos psiquiátricos. Eu acredito que alguns que já fizeram a profilaxia pós-exposição, não é? Com a efavirenz, relataram que realmente tiveram pesadelos, alguns deles, não é? Tiveram maus sonhos, alguns até chegam a ter alucinações ou sintomas parecidos. Então, é o que vai diferenciar um pouco em termos de efeitos adversos. Inibidores nucleotídeos da transcriptase reversa, que temos aí o tenofovir, temos a insuficiência hepática e insuficiência renal e a pancreatite e erupção cutânea. Então, aqui o que eu quero que fique claro é que a insuficiência hepática e a insuficiência renal são os efeitos adversos mais frequentes nos quais nós devemos mais prestar atenção. Pancreatite e erupção cutânea em casos raros. É por isso que antes de se introduzir o tenofovir ou ao introduzir, é importante saber qual é a função renal desse paciente e qual é a função hepática para saber se vale a pena continuar com a medicação ou não. Temos inibidores da protease, não é? Ficou claro que nos inibidores da protease os efeitos adversos são raros e são brandos, não é? Inibidores da integrase, temos dolutegravir e raltegravir, que também tem como efeitos adversos raros. Sobre o dolutegravir ainda não podemos falar muito porque está a se tratar de um novo medicamento aqui introduzido. Vamos ficar à espera de ver, relatar, para nós, não é, podemos confirmar quais são os efeitos adversos dessa medicação, assim como não. Mas uma vez que essa medicação não é de 2019, só chegou em 2019 em Moçambique, significa que existem alguns estudos. Então, os estudos que temos até agora é que os efeitos adversos desses dois medicamentos são raros. Não é por acaso que é considerado, não é, como é que eu posso dizer, a medicação mais indicada para fazer parte de quase todos os grupos de doses fixas combinadas, não é, para o tratamento antirretroviral. Então, aqui nós temos
um novo tratamento antirretroviral. Por que é que há esse novo tratamento? Por que é que introduziu-se dolutegravir? Quais foram as motivações? O que é que está por detrás disso? E se continuássemos com as antigas primeiras linhas, não é? Então, eu irei ler aqui para vocês poderem perceber e explicar, não é? Os esquemas contendo nevirapina deixam de fazer parte do tratamento de primeira linha para os pacientes adultos. A nevirapina é um medicamento que não pode ser introduzido em pacientes com CD4 elevados, pois acarreta elevado risco de toxicidade hepática e cutânea que pode ser grave. O início cada vez mais precoce de TARS nos pacientes, muitas vezes com CD4 muito elevado, desaconselha esses testes. Temos outras opções seguras agora disponíveis. Então, de uma forma resumida, o que é que nós entendemos ou devemos entender com essa justificativa? Primeiro, dá para perceber que tudo está tentando dizer a mesma coisa, não é? Ou no máximo duas coisas. Primeiro, porque já existe uma medicação melhor, assim podemos dizer, disponível, que é o dolutegravir. E depois, se calhar até ainda mais importante, é o fato da nevirapina ser uma medicação que tu não podes dar de qualquer maneira. Não sei se vocês se lembram, antes, para você iniciar o tratamento, primeiro tinha que saber do estadio. Se é estadio 1, se é estadio 2, se é estadio 3 ou estadio 4. Só no estadio 2, 3 e 4 é que realmente poderias o quê? Iniciar a medicação independentemente do CD4. Enquanto que no estadio 1 e 2, primeiro tinhas que ter um CD4 menor que 500 ou menor que 250 para fazer o quê? Para iniciar o tratamento. Então, isso por quê? Por causa da nevirapina. Porque se tu arriscasses em fazer o tratamento com a nevirapina num paciente com um bom CD4, vamos lá supor um CD4 de 800 ou 900, não é? Estarás a pôr em risco o paciente por causa dos efeitos adversos da nevirapina, não é? Que é a toxicidade hepática e cutânea. É por isso que decidia-se, na maior parte das vezes, esperar, não é? Que o CD4 realmente justifique o uso da nevirapina, porque usar a nevirapina num paciente com bom CD4, embora tenha HIV, tinha seus riscos que não eram ignoráveis. Agora, depois surge ou introduz essa nova medicação, não é? Que pode ser iniciada a qualquer momento, independentemente do CD4 que tu tens, porque os seus efeitos colaterais não são lá grande coisa, não é? E para além disso, é um medicamento muito efetivo. Muito efetivo por quê? Vamos voltar para a classe de fármacos antirretrovirais, não é? É muito efetivo por quê? Porque o dolutegravir é o inibidor da integrase. O que é isso de integrase? Vamos voltar um pouco para aquilo que é o ciclo de vida do HIV, não é? De uma forma resumida, para não levar muito tempo. O vírus entra no nosso organismo, entra em contato com a célula TCD4, não é? Mete o seu DNA, ou o vírus entra, não é? No citoplasma da célula TCD4, depois entra no núcleo. Quando entra no núcleo, encontra o nosso DNA, não é? O vírus tem o quê? RNA, não é? Então, o que é que acontece? O vírus da integrase, qual é a função? Aliás, qual seria a função da integrase viral? A integrase viral, o nome já diz integrase, integrar. A integrase viral terá a função de levar o genoma, não é? Viral, integrar ao DNA da nossa célula. Porque se isso não acontecesse, não haveria replicação viral. A transcriptase reversa não ia funcionar. Então, há necessidade do genoma viral juntar-se ao DNA ou genoma do ser humano para que haja a replicação viral, porque sem esse processo não tem como. Então, inibidores da integrase impedem essa integração do genoma viral ao genoma do ser humano a nível das células TCD4 e outras células que são receptoras do vírus do HIV. Então, se não houver essa junção, não tem como haver replicação viral. Então, é nesse sentido que considera-se que seja muito efetiva essa medicação. E só para não fugir muito, irei explicar um pouco o mecanismo também do inibidor da protease, não é? Suponhamos que o vírus entrou na célula, integrou-se ao nosso DNA, houve a transcrição reversa, multiplicação dos vírus. Então,
O que acontece é que antes da multiplicação dos vírus é preciso primeiro produzir o material que faz parte desses vírus. E o principal material são as proteínas. Então, são essas proteínas que são produzidas que depois têm que ser clivadas, cortadas, para que sejam proteínas ativas, não é? Para que se produza um vírus ativo. Então, para que essas proteínas sejam quebradas e sejam ativas, vai ser necessário uma enzima chamada protease. É essa protease que vai clivar as proteínas virais e vai tornar ativo o vírus. Então, sem essa proteína, significa que estaria a se formar, entre aspas, vírus da HIV inativos. Não é? Que não estariam em condições de agir como deveriam. É assim como funcionaria o inibidor da protease. Então, de uma forma resumida, já temos noção do que é que faz a transcriptase reversa, temos noção do que é que faz o inibidor da protease, temos noção do que é que faz o inibidor da integrase. Então, aqui eu tenho a tabela atualizada dos regimes em Moçambique, não é? Foi introduzida em agosto de 2019. Temos como primeira linha atualmente TDF-3TC Favrense. Não sei se vocês se lembram, pelo menos essa linha já existia antes, não é? Então não deixou de ser a primeira linha. TDF-3TC Favrense já se usava antes e é efetivo e vai continuar a se usar em pacientes que têm tuberculose, não é? Então, pacientes que têm tuberculose que estavam a fazer TDF-3TC Favrense vão continuar a fazer TDF, 3TC e Favrense, porque ainda é a primeira linha. Outra opção da primeira linha, se calhar a mais importante, e a que está a ser implementada a nível nacional em quase todo tipo de pacientes, assim posso dizer, que tem a ver com um novo medicamento, é o TDF-3TC dolutegravir, não é? Os motivos já acabei explicando, não é? Do porquê esse fazer parte da primeira linha e tudo mais, sem contar com os dados estatísticos, não é? Que já foram comprovados a nível de outros países. E temos a primeira linha alternativa. Atenção, primeira linha alternativa é primeira linha, não é segunda linha. Isso para dizer que tu não saltas da primeira linha para a segunda linha. Em princípio, tu sais da primeira linha para a primeira linha alternativa, só depois é que passas para a segunda linha. Então, primeira linha alternativa é para situações em que o paciente não tolera o TDF, o tenofovir. Então, se o paciente não tolera o tenofovir, vai se substituir o TDF por ABC, que é o abacavir. Como vocês podem perceber aqui, temos duas primeiras linhas alternativas em que não vamos ter mais o TDF, mas sim vamos ter o abacavir. O resto continua o mesmo. Caso essa medicação também não dê certo para o paciente, vamos para a segunda linha. A segunda linha que vai ter azidovodina, lamivudina e atazanavir, não é? Então, essa seria a segunda linha. Como vocês conseguem perceber, o AZT e 3TC são dos inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, não é? O atazanavir é o inibidor da protease. Então, essa é que é a fórmula. 2 inibidores da transcriptase reversa, nucleosídeos, não é? E o inibidor da protease. E temos outra opção aqui, não é? Que é a AZT-3TC lopinavir, não é? Então, o que alterou mesmo é o inibidor da protease. A AZT-3TC continua como da segunda linha. Então, depois disso, temos a terceira linha. Para um paciente que experimentou a segunda linha também não deu certo, vamos para a terceira linha. Como vocês podem ver, a terceira linha é mais complicada. Tem muitos medicamentos, não é? Temos 2 inibidores da transcriptase reversa. Poderia ser AZT e 3TC, por exemplo. Raltegravir, que é o inibidor da integrase. Duranavir, que é o inibidor da protease. E ritonavir, que é o inibidor da protease. Então, vamos lá contar juntos. Temos 2 inibidores da transcriptase reversa. São 2 medicamentos. Raltegravir, 3. Duranavir, 4. E ritonavir, 5. Então, são 5 medicações diferentes que fazem parte da terceira linha, não é? Então, essa é a nova tabela atualizada dos regimes atualizados em Moçambique, não é? Então, aqui nós temos o algoritmo da alteração do tratamento antirretroviral. Para pacientes adultos e adolescentes, mais de 15 anos ou mais de 30 quilos, não é? Que estão em uso das seguintes linhas terapêuticas: AZT-3TC na verapina, BC-3TC na verapina, AZT-3TC abacavir, não é? Há que se fazer referência desses pacientes, não é? Em todos os setores, não é? Para as consultas clínicas para avaliação pelo clínico,
estamos no setor das consultas clínicas. A questão que deve fazer é, o paciente tem antecedentes de problemas renais ou uso de tenofovir? Ainda se lembra do efeito colateral ou dos efeitos colaterais do tenofovir? Como eu já tinha dito, um deles é insuficiência renal, para além da insuficiência hepática. Então é importante saber se o paciente tem insuficiência renal ou não, porque se o paciente tiver uma insuficiência renal grave, não tem por que fazer TDF-3-TC, dolutegravir, que é a nova primeira linha, não é? O paciente tem insuficiência renal, como eu já tinha explicado. Para você saber se o paciente tem insuficiência renal, tem que pedir a bioquímica, tem que pedir, não é? Tens que pedir a ureia e a creatinina principalmente. E depois de ter a creatinina, tens que calcular a taxa de depuração de creatinina. Porque se tiver uma taxa de depuração de creatinina menor do que 30 ou 60, significa que esse paciente tem uma insuficiência renal crônica grave, o que não vai justificar a introdução do TDF-3-TC dolutegravir. Então, são essas duas perguntas importantes que devem ser feitas, não é? Durante o processo da alteração da medicação do paciente. Não é? Então, vamos aqui para as possíveis respostas das questões que foram aí feitas. Se o paciente não tem insuficiência renal à esquerda na tabela, isto é, tem uma depuração de creatinina maior que 60, ou não tem problemas em termos de reação com TDF, não tem nenhum problema, vai-se fazer essa troca, não é? Para TDF, 3-TC, dolutegravir, um comprimido por dia de manhã. Agora, se estamos sem resultados, o paciente não tem resultados da creatinina disponíveis no processo clínico, não é? E não tem histórico de problemas renais, também vamos alterar para TDF, 3-TC, dolutegravir. Agora, se o paciente tem problemas renais, isto é, tem uma depuração de creatinina menor que 60 mililitros por minuto, ou o paciente tem problemas anteriores com os outros efeitos adversos ao tenofovir, não tem como fazer TDF, 3-TC, dolutegravir. O que é que nós vamos alterar? Claramente vamos alterar o TDF, porque é o TDF que tem a ver com a insuficiência renal e as possíveis reações adversas das quais nós estamos preocupados. Então, vamos substituir o TDF por um inibidor nucleosídeo da transcriptase reversa, ABC, que é o abacavir. Então, vamos ter abacavir e 3-TC, não é? Mais dolutegravir. Então, significa que não perdemos a oportunidade de pôr um novo medicamento, que é o dolutegravir, mas simplesmente alteramos aquele medicamento que não será compatível ao estado clínico do paciente em questão. Então, aqui é importante colher a carga viral, não é? Na altura da troca da medicação, se nós não temos a carga viral de pelo menos há 1 ano. Isto é, tu vais perguntar ao paciente, tens aí o resultado da carga viral? Se o paciente dizer que sim, tem o resultado da carga viral, mas essa carga viral é de mais de 1 ano, já não tem valor, não é? Mas se disser que tem carga viral é do ano passado, não é? Realmente essa carga viral terá valor. Então não há necessidade de fazer uma nova carga viral naquele momento. O que é que tu fazes? Alteras a linhagem do tratamento, 6 meses depois do paciente voltar, aí sim é que vais escolher a carga viral desse paciente, para tu poderes ver se a nova medicação que foi lhe introduzida, não é? A nova medicação que foi lhe introduzida é efetiva ou não. E para esses pacientes que não têm resultado da carga viral, não é? Ou que têm resultado muito antigo, no momento em que ele está aí, tem que fazer também. Deixa eu resumir. Chegou um paciente, já fazia tratamento para HIV. Suponhamos que ele esteja a fazer AZT, 3-TC, nevirapina, mas não tem resultado de carga viral. Nunca fiz, não é? Tu alteras, não é? Para TDF, 3-TC, dolutegravir, mas fazes logo a carga viral naquele exato momento, não é? E 6 meses depois também pedes outra. Por quê? A primeira carga viral que tu vais pedir ao paciente é para tu saberes, não é? Se a medicação que estava a fazer antes era efetiva ou não. Isso por quê? Porque em certos casos, não é? Espera-se que ao se introduzir esta nova medicação, não dê certo para todos. Então, pelo menos nós vamos saber, se não deu certo para este paciente, pelo menos sabemos que aquela medicação que fazia antes era boa. Então, temos como voltar, temos um comprovativo, porque fizemos uma carga viral que justificou que o paciente antes estava com uma carga viral indetetável. Agora, a carga viral que nós vamos pedir 6 meses depois, é para nós avaliarmos a nova medicação que nós estamos a dar.
não é? Então, esse aqui é o princípio. Então, de frisar aqui que é importante monitorar os valores de creatinina, não é? Só para lembrar, a creatinina é um indicador de função renal, não é? 3 meses após a troca e carga viral 6 meses após a troca. Eu que já vinha explicando. Então, aqui nós temos a forma que vai calcular a tal depuração de creatinina, não é? Para o homem, assim como para a mulher, mas se calhar não precisam sofrer muito com as fórmulas, existem aplicativos, não é? O Medical que ajuda a fazer esses cálculos, tu só pões os dados, vai te dar o resultado. O que vocês têm que saber é que se vocês tiverem uma creatinina menor que 60 ou 30, significa que o paciente está com insuficiência renal grave, o que é contraindicação para o uso do tenofovir. Então, essa aula é grande, não é? A outra parte da aula iremos abordar na próxima semana, não é? E aqui ficam alguns exercícios até eu nem diria, né? Mas são perguntas de reflexão, não é? Eu vou explicar porquê. Pacientes com hipertensão em uso de AZT, 3TC, nevirapina. Aqui o exercício qual é? Quais são as perguntas? Que informação você iria querer saber nesse caso para saber se vai alterar o AZT 3TC nevirapina, não é? Por TDF 3TC dolutegravir. Quais são as questões que tu irás fazer? Porque não é só chegar o paciente com uma linha anterior e de repente estás a mudar, não é? É importante tu saberes, não é? Não é? Mas teres mais informações sobre esse paciente, não é? Para saber se alteras ou não. Então, a essência desse exercício é essa. Quais são as questões? O que é que tu irás precisar saber para saber se irias mudar a linhagem para essa nova ou não? Então, essa questão é para todos esses casos clínicos, assim posso dizer. Paciente com supressão viral em uso de AZT 3TC nevirapina. Supressão viral significa carga viral indetetável. Estamos a dizer que esse paciente com AZT 3TC nevirapina, não é? Tem uma carga viral menor do que 50 cópias por mililitros, não é? Então estamos a falar de um paciente que o seu tratamento antigo está a dar certo. E como está a dar certo? Estamos a falar de uma situação em que o paciente até pode ter relações sexuais desprotegidas com o seu parceiro, não é? E não haver transmissão, não é? Da doença, não é? O que está claro é que todos têm que alterar a medicação para a nova medicação. Mas o que tem que estar claro também é que não é só alterar, é saber se vale a pena alterar ou não. Então, que questões tu vais fazer? Tu queres alterar, mas que questões tu vais fazer? Não é? Mulher grávida em TARV com AZT 3TC e abacavir, não é? Que questões tu vais fazer para saber disso? Pacientes com tuberculose e em TARV com AZT 3TC e nevirapina, não é? Então, que questões tu vais fazer antes de fazer essa alteração? O que eu quero que fique claro aqui é que em todos esses casos, não é? É possível fazer essa alteração para a nova medicação, mas em função da informação que o paciente vai te dar, os resultados laboratoriais que tu vais ter, em algumas situações não vai ser possível. Então, são essas questões que vocês têm que saber. Então, de uma forma resumida, não é? A principal questão que tu tens que fazer é em relação ao tenofovir. Procurar saber se o paciente tem reações adversas ao tenofovir, se já fez alguma vez. Procurar saber qual é a função renal desse paciente. Então, essas são as duas principais perguntas que tens que fazer antes de fazer essa alteração. Se por acaso o paciente não tiver reações adversas ao tenofovir e tiver uma função renal boa, não tiver insuficiência renal, nesses casos todos justifica-se que altere-se essa linha de tratamento para a nova linha de tratamento. Com exceção do último caso, paciente com tuberculose em TARV com AZT 3TC nevirapina, aliás, desculpa, nem exceção, também faz parte. Pacientes com tuberculose, a exceção é pacientes com tuberculose, não é? Em TARV com TDF, 3TC e efavirense, são os únicos pacientes que mantêm a mesma linha, eu já tinha explicado antes. Atenção, pacientes com TDF, 3TC e efavirense, não é? Esses pacientes podem ou devem continuar com TDF 3TC e efavirense, não é? Não precisam alterar essa linha. Agora, pacientes em tuberculose com AZT 3TC nevirapina também tem que alterar, não é? A não ser que existam contraindicações. Espero ter sido claro até então, não é? Eu vou parar por aqui e vamos discutir, apresentar dúvidas e tudo mais. Obrigado.